A Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou, na última terça-feira, um projeto de lei que obriga corruptos que desviaram dinheiro público a ressarcir o Estado em dobro. Roubou, tem que devolver em dobro. A mudança afeta diretamente quem cometer os crimes de peculato, concussão e corrupção passiva. O projeto agora vai para a apreciação da Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Tá aí um projeto de lei interessante, hein? Acácio, roubou, tem que devolver em dobro, não interessa. Eu acho interessante, o Pacheco pode falar com mais conhecimento, mas seria um efeito indireto da condenação penal, mas é importante a gente fazer justiça. A lei de improbidade administrativa já traz essa previsão de restituição em dobro há pelo menos 20 e poucos anos. Então a esfera extrapenal já prevê essa possibilidade. O que os nossos legisladores estão fazendo, no final das contas, é atribuir também esta possibilidade ao direito penal. E aí, Pacheco, é boa a ideia? Olha, eu acho a ideia excelente, acho a ideia muito boa. Outro dia conversávamos aqui no Tá na Roda, estava presente o nosso colega Gesualdo, Sim. e eu estava dizendo que não faz sentido você encarcerar pessoas que não colocam em risco, pessoas não perigosas, pessoas que não colocam em crimes risco. Não violentos. Crimes não violentos. Não faz sentido encarcerar essa gente. O Gesualdo falou, mas e corrupção? Falei, tem que tornar o cara pobre. Você tem que pegar ele aonde ele tem que pegar no bolso. E a lei agora vai justamente nesse sentido. Como é que você combate a corrupção? Tirando dinheiro, não vale a pena. Vamos ser desestimulando a corrupção. Torne o cara pobre. O cara vai falar, putz, eu vou tomar tal conduta e lá na frente eu vou perder tudo que eu tenho. Isso dissuade a pessoa. Mas nesse projeto aí não substitui a pena uma pela outra. Ele acrescenta. Além de você ir preso, você também vai ter que devolver em dobro. Eu acho que essa devolução já seria o suficiente. É muito benéfica e já é o suficiente. Né? Eu não vejo sentido em você gastar. Você gasta com um preso. Numa prisão de segurança máxima, você gasta 10 mil reais por preso no mês. Numa prisão comum, você gasta 3 mil reais por mês com preso. E as condições das prisões, o próprio STF já disse que as condições das prisões são inconstitucionais, porque ali você tem um verdadeiro matadouro. O gado no mangueiro de fazenda tá melhor. Então, como é que você vai recuperar um sujeito numa condição prisional como a que a gente tem no Brasil? Você não recupera. Aliás, são universidades do crime. O camarada vai preso e ele como eu disse aqui, não há vácuo de poder. Se o poder não se faz presente, quem é que exerce o poder? As facções criminosas. O cara vai preso, o cara primário vai preso, o cara que não é perigoso, não deveria estar preso, deveria sofrer outro tipo de pena, que não a pena de prisão. O que vai acontecer com ele na cadeia? Ele vai ser cooptado pelo crime organizado. Ô Gui, eu quero te ouvir que você foi controlador-geral do município, é isso? Ou seja, você tem um trabalho, um histórico no currículo, inclusive, de combate à corrupção, de governança. Como é que você vê esse projeto sendo discutido no nosso Congresso? Nelson, eu acho o projeto bom e acho que ele traz, óbvio, uma sanção adicional, não é? Mas não tem nada de novo no que o Acácio vinha falando. Dentro da esfera da administração pública, né? Isso já era previsto. O problema está justamente na execução. E mesmo na esfera criminal, não estamos falando aí de servidores públicos criminosos. Vamos tratar do cidadão normal. As penas de multa, que muitas vezes deveriam ser pesadas, deveriam ser cobradas, elas ficam basicamente à margem do processo. O cidadão é só encarcerado e ele não sente o peso daquela sanção pecuniária que atinge muitas vezes a sua família, porque ele vai perder o carro, ele vai perder a casa, ele vai perder a aplicação financeira. Isso é uma coisa que deveria ser retomada e que deveria ser tratada com muito cuidado pelo Tribunal de Justiça, porque muitas vezes aquele cara que cometeu um crime, matou um pai de família, vitimou, como nós vimos agora, uma pessoa num acidente de trânsito,
ele tem que ter o peso de sustentar a família daquela pessoa, de suprir as necessidades daquela pessoa que ele matou por um bom tempo. Eu não digo o resto da vida, mas ele tem que sentir que o dano que ele cometeu tem consequências, inclusive pecuniárias. E isso é uma coisa que não vem sendo feita. Se você pegar as estatísticas de quantas multas são executadas, multas de origem penal, é um percentual baixíssimo, porque simplesmente parte-se do pressuposto de que aquele criminoso não tem condição, você não vai encontrar patrimônio, você não vai encontrar nada, então deixa a multa de lado. Mas não é verdade. Muitos dos criminosos têm patrimônio e têm condições. E o que se deveria fazer é, além da prisão, que eles já vão cumprir, entrar na esfera patrimonial, arrancar aquele dinheiro e entregar para a vítima, ou então entregar para o Estado, para que ele faça campanhas e políticas de conscientização, de combate ao crime, de moralidade, e o cara sentir que, olha, a coisa não vai bastar eu ir para a prisão, porque tem muita gente que não tem caminho, a prisão é até um bálsamo, ele vai lá e fica comendo, bebendo e tudo bem. Agora não, ele tem que saber que ele vai impactar a família que ficou do lado de fora, o pouco que ele amealhou, tudo isso vai entrar na roda se ele cometer um crime. Ô Diego, legal, um projeto que corrupto vai ter que devolver em dobro o dinheiro que roubar, mas assim, a gente já não vê quase pessoas sendo condenadas no básico, ali por corrupção passiva, por concussão, da previsão da lei até, de fato, algum corrupto, primeiro, ser processado, segundo, ser processado e condenado, terceiro, ser processado, condenado e preso, quarto, ser processado, condenado, preso e devolver o dinheiro. Assim, até o brasileiro ver isso acontecer de verdade, assim, vendo fulano de tal roubando e sendo punido com todas essas previsões legais, até com esse projeto, se ele for aprovado, eu acho que vira quase uma utopia, né? Vira quase um sonho do brasileiro. É exatamente o que eu estava pensando aqui, Nelson. É claro que num país como o Brasil, todo avanço em relação ao combate à corrupção tem que ser celebrado. Mas eu, sinceramente, eu acho que um corrupto, aquela pessoa que pratica corrupção, o gestor público que pratica corrupção no seu dia a dia, quando vê esse tipo de iniciativa, dá risada. Primeiro porque esse cara não tem nada no nome dele. Se ele é um criminoso contumaz, um corrupto contumaz, ele não mantém o seu patrimônio no próprio nome. E, enfim, então nasce toda essa dificuldade de você identificar aquilo para recuperar, para que você consiga ver, de fato, o retorno desses valores. Fato é que, quando a gente escuta aí notícias de corrupção, é sempre aquela coisa, são 20 milhões, são 25 milhões, são 30 milhões. Pega a declaração de imposto de renda que é apresentada por todo candidato quando ele vai se candidatar. É difícil você ter um que tenha mais de 5 milhões de patrimônio. Eu estava puxando aqui, claro, não estou fazendo nenhuma relação, tá? Só vou pegar um exemplo de um lado ou de outro. O Bolsonaro declarou 2 milhões de patrimônio em 2022, o Lula declarou 7 milhões. Eu não me lembro ter escutado sobre qualquer escândalo de corrupção inferior a esses valores. Então, enfim, eu acho que é mais um símbolo para a sociedade do que algo que, de fato, vai ter um resultado prático. Quer combater a corrupção? Torna a exigência para aquele que quer se candidatar uma malha fina patrimonial, para ver se o imposto de renda do candidato está condizente com a condição de vida dele, com o padrão de vida que ele leva. Aí talvez a gente possa começar a encontrar alguma eficiência em iniciativas como essa. Eu acho que poderia ter pena de morte para corrupção. Os caras iam ficar de boa, porque não são nem processados, Pacheco. E aí? A pena de morte eu sou contra em qualquer situação. Eu também sou. Mas a Constituição não deixa e nem eu tô... Esse programa é maravilhoso, porque eu tô absolutamente de acordo com o Diego. Ele falou... Eu ganhei o 2024 falou hoje. Tudo. O que você disse é uma grande verdade. A nossa legislação, ela é muito boa. O Brasil tem uma legislação maravilhosa. Acontece que você tem que investir justamente em investigação, polícia, Ministério Público e Poder Judiciário. Não investir em salários trilhardários, com penduricalhos, com auxílio paletó, privilégios, etc. Você tem que investir nos poderes, no poder público, para que ele possa realmente fazer frente e cumprir a lei. Porque a lei é muito... A legislação brasileira é maravilhosa. Só que a execução da lei é que é muito deficiente. Então você tem aí uma coisa esquizofrênica. Sim. Né?
Só para deixar claro, eu sou contra também pena de morte, pelo amor de Deus. Eu sou cristão, primeiro. Segundo, eu sou garantista e eu gosto da Constituição. Mas o exemplo que eu dou, Cássio, é ainda que tivéssemos uma pena de morte, as pessoas não se sentiriam inibidas por isso. Mas o recorte já está feito, agora não adianta justificar. O Marquês de Beccaria, no clássico livro dos crimes e das penas... Dos delitos e das penas. E dos delitos e das penas, há 250 anos atrás, já dizia que o que... combate o crime não é a quantidade da pena, mas é a certeza da punição. O que nós temos é a certeza, o que esses maus gestores públicos têm, é a certeza de que eles não vão ser punidos. Então não adianta você botar uma pena de 10 anos de prisão se o cara não vai ser nem sequer investigado. Você bota uma pena... não é a quantidade da pena que inibe o crime, é a certeza ou o medo ou a probabilidade da pessoa ser pega no ato ilícito. E é tão maluca essa questão de criminalidade, quando a gente falava sobre as ações no litoral e agora falando do combate à corrupção, nós chegamos no mesmo ponto, na falta de estrutura da polícia para investigar, para combater, falta de estrutura e instrumentos adequados para agirem da mesma forma que especialmente esses criminosos do colarinho branco. Então, no final das contas, a gente anda e acaba caindo, convergindo para o mesmo tema, para as mesmas dificuldades que não são de hoje. Acho que elas perduram há décadas no nosso país. E além do investimento em polícia, em investigação, tem algum outro jeito da gente começar a ter corrupto mais processado, mais investigado, Gui? Então, você citou aquela passagem da controladoria, eu vou contar um exemplo, não falando do caso específico, mas de ferramentas. Lá havia um software, salvo engano, israelense, eu não vou precisar, mas que era muito interessante. Ele mostrava por ilhas de calor, conforme você colocava tão somente o CPF de uma pessoa... Sim. Grande parte, assim, uma linha, acho que de tempo de 5 ou 10 anos, de todos os CPFs com quem aquela pessoa se relacionou. E aí ela mostrava as ilhas de calor das frequentes. Então, por exemplo, se você ia a um mercado e você colocava lá o seu CPF sempre no mercado do teu bairro, aquilo era uma ilha forte, densa. Sim. Se você tinha participação societária, a sua empresa se relacionava com outras empresas. Então, quer dizer, isso ajudava muito no processo que tem que ser permanente, que é o de investigação patrimonial. Sim. Não adianta tão somente pegar, como o Diego falou, a declaração uma vez por ano feita pelo sistema, ou mesmo para a Receita Federal. Você tem que fazer basicamente um acompanhamento quase que par e passo da evolução patrimonial, falando do servidor público, para saber da compatibilidade do estilo de vida, do patrimônio dele com aquilo que ele declara como receita. Essa é a melhor maneira de se evitar desvios, porque muitas vezes o cara ganha ali 5, 10, 15 mil reais e leva um padrão de vida muito acima disso. As redes sociais hoje ainda escancaram esse absurdo. E, no entanto, isso não é feito. Quando muito se analisa lá a declaração no final do ano, aumentou, diminuiu, tal... Óbvio, o bom criminoso nunca vai deixar um fio solto, ele vai colocar ali um acréscimo condizente com a sua renda e basicamente você não vai conseguir pegar nada, porque formalmente tudo é perfeito. Tem que se de fato ir um pouco além. E isso é possível, porque na assunção do cargo público você poderia condicionar a pessoa a dizer, olha, você vai assumir, você vai se sujeitar a esse regime de investigação permanente. Você aceita? Se você não aceita, não ingresse no serviço público. Agora, se você aceitou, você sabe que você vai ser monitorado enquanto durar a sua carreira. Isso eu acho que seria uma forma muito mais eficaz de você coibir o crime, não simplesmente investigar depois que aconteceu, né? Mas é engraçado isso no Brasil, né? O COAF, que é o órgão que faz o controle de movimentação financeira de todos nós, porque o sistema é capaz de monitorar todos os brasileiros, mas a partir do momento em que é emitido o relatório, não é possível eles atuarem em todos os casos. Então eles acabam selecionando quem será investigado mais a fundo ou não. Então instrumentos tecnológicos existem. O que falta efetivamente é braço e, por vezes, vontade também, né? A gente sabe que, especialmente quando a gente fala de funcionalismo público, há uma certa complacência, há uma força dos sindicatos que também impede uma atuação mais contundente, há certos elementos que também servem como barreira para isso. Inclusive, decisão recente agora do STF sobre o COAF, não precisa de autorização judicial para que o Ministério Público e a Polícia Federal
tenham acesso a dados do COAF, o que gerou uma discussão jurídica aí de respeito à privacidade ou não, enfim, debate para um outro dia.